Fala, meus zagueiros, beleza? Felipe Beck aqui, um novo Vamos Falar de Botafogo. Essa semana com John Textor on fire literalmente. Já começou a semana aí, né, demitindo o nosso grande Anderson Moreira. Deixamos aqui o nosso agradecimento a ele por ter nos ajudado, né, a volta à Série A, mas que neste canal aqui eu mesmo já tinha dito que achava que ele não era o técnico que iria ficar nessa nova fase do Botafogo 2022. E é claro, né, lembrando que, como eu falei, o John Textor está on fire. Ele que é um gestor um pouco diferente dos demais gestores de futebol que nós estamos acostumados. Ele gosta de fazer os anúncios dele através do próprio Twitter. Ele também gosta de ter essa comunicação direta com os canais independentes que falam sobre o Botafogo. Ele já deu várias entrevistas aí, incluindo para o canal do Thiago Franklin aí, várias outras entrevistas para outros canais independentes. Então, assim, ele é um cara um pouco diferenciado nesse quesito aí, nesse quesito do marketing, nesse quesito aí da comunicação com o torcedor, tá? E a gente vai ter que começar a se acostumar com isso, até porque ele é o dono do Botafogo, então ele vai se comunicar dessa forma. Ele mostrou essa semana que ele quer uma administração totalmente nova, né? Começando com o nosso diretor de futebol. Agora, o nosso diretor de futebol não é mais o Freeland, né? Ele saiu, na verdade ele não saiu, né? Ele não foi mandado embora, mas e sim remanejado para outra área, né? Vai ficar focado nas divisões de base. E o nosso diretor de futebol agora, nosso gerente, gestor de futebol, será o André Mazzucco. O André Mazzucco, que é um cara que já é rodado aí, né? Já trabalhou no Cruzeiro, já trabalhou no Santos, né? Então ele tem bastante tempo de casa aí, de profissão, né? E ele veio para fazer ter essa posição de gestor de futebol com muito mais experiência do que o Freeland, já que o Freeland só trabalhava com a área, né? Só trabalhava com jogadores das divisões de base. Então, assim, nós teremos agora um cara com mais know-how técnico ali da parte de futebol profissional, né? Além disso, né, o Botafogo também fechou a contratação do Alessandro Brito. Esse cara que era o head scouting do Atlético Mineiro, que ajudou a montar esse time do Atlético Mineiro campeão de 2021, ele veio para o Botafogo e será, né, o head scouting do Botafogo. O cara que será o cabeça ali da inteligência e análise do Botafogo, tá? Essas foram as primeiras ali modificações que o Textor fez. Agora ele está vindo com uma nova comissão técnica, jogadores, né, que ele já declarou que trará pelo menos 6 jogadores de um nível, né, de times campeões, né, para fazer um time campeão no Botafogo. Ele terá 6 titulares, foram as palavras que ele usou, né? Ele terá de 6 a 8 jogadores para serem titulares no Botafogo. E, né, na mais recente entrevista, ele também falou sobre a possibilidade de trazer Marcelo e Cavani. Por incrível que pareça, né, nós sabemos que o Cavani já foi tentado por alguns outros clubes aqui do Brasil, como o Corinthians, e também outros clubes já tentaram a contratação dele aqui no Brasil, né? Ele já foi especulado no Corinthians, especulado no São Paulo, especulado também até no Flamengo mesmo, enfim. Ele é um cara que vem sendo especulado em vários clubes, mas principalmente essa última janela no Corinthians. E isso nunca aconteceu, né? A partir do momento que um diretor, um gestor de futebol, né, um dono de um clube que tem o poderio financeiro ao seu lado, fala que vai tentar a contratação dele de verdade, vamos dizer assim, né, que realmente vai colocar em jogo ali essa contratação, então a gente começa a ficar esperançoso com isso, né? E também falou do Marcelo que já se mostrou, né, botafoguense, que queria vir, né, jogar no Botafogo, tem esse nível internacional, grande campeão pelo Real Madrid, é um excelente lateral esquerdo, além de meia também, porque agora ele faz tanto a função de lateral quanto a função de meia. Ele joga muito bem ali iniciando o ataque, então seria um sonho, seria uma utopia aí
essa dupla no Botafogo já para agora, para o brasileiro. Essa dupla, se essa dupla vier para o Botafogo de verdade, meu amigo, que time, hein? Que time que o Botafogo vai virar. Mas, para que isso também seja possível, nós temos que entender que gira em torno de várias coisas, né? Uma das coisas foi, né, a renegociação das dívidas que o Botafogo tinha, né? Algumas dívidas aí que somavam mais ou menos 466 milhões de reais. Essas dívidas foram equalizadas e com essa equalização, né, e com as negociações que houveram, o Botafogo conseguiu reduzir essas dívidas para 190 milhões que serão pagos aí parceladamente ao longo dos próximos 5 ou 10 anos. Isso aí ainda não ficou 100% claro, mas será parcelada essa dívida, né? Mas caiu muito a dívida justamente por causa dessa predisposição do Botafogo para pagá-las. Então essas dívidas acabaram caindo aí, caíram os juros dessas dívidas e aí nós vamos conseguir pagá-las aí de uma forma parcelada, tá? Além disso, né, nós tivemos a vitória contra o Vasco, né? Esse time limitadíssimo do Botafogo teve, né, a vitória contra o Vasco, né, de 1-0 com uma incrível, só posso dizer isso, incrível participação do Gatito Fernandes. Foi um cara que voltou às boas, né? Porque ficou um ano parado. Então esse cara realmente ele merecia, né, voltar ao bom futebol, ter ali, né, o seu futebol novamente mostrado ali pelo profissional que ele é, pelo grande goleiro que ele é. Então assim, ele mereceu, foi o melhor da partida para mim, né? O Gatito foi um excelente jogador e é um excelente jogador, né? Ele, antes da lesão, ele era constantemente convocado para a seleção e agora, muito provavelmente, ele vai voltar a ser convocado porque está jogando muito bem, tá? Jogou muito bem contra o Vasco, fez 7 excelentes defesas e ajudou o Botafogo aí nessa vitória de 1-0, tá? Uma história triste, né? Infelizmente, um dos nossos atacantes, o Vitinho, ele teve uma lesão muito grave, vai ficar aí até o ano que vem, pelo menos, né, para poder se recuperar dessa lesão. Ele teve uma lesão multiligamentar, então assim, ele precisará de cirurgia, né, fará cirurgia e o tempo de recuperação dele é muito longo, tá? Outro caso aí que nós temos, né, mas aí um caso bom é o do Chay, que já voltou a treinar com bola, então muito provavelmente teremos ele à disposição para o próximo jogo do Botafogo, tá? Então o jogo contra o Resenha. Então assim, o Botafogo volta a ter o seu principal jogador, né, hoje sendo considerado o melhor jogador do Botafogo, né, por causa, não contando o Matheus Nascimento, tá? O Matheus Nascimento está em progressão ainda de carreira, ele está se adaptando melhor ali à titularidade, aos profissionais, ele precisa ainda encorpar mais ali para ser, né, esse jogador que nós esperamos que ele seja, mas o Chay é esse cara, esse pilar principal ali do meio campo que a gente precisava, né, e que a gente precisa, né, enquanto os reforços não chegam, para que a gente tenha jogadores também desse mesmo nível. Então a gente precisa do Chay, o Chay vai voltar, isso é ótimo para a gente, mas em relação aos reforços, esperamos aí, pelas palavras do nosso querido dono aí, John Textor, que venham reforços do nível Cavani, Marcelo e que saem outros que podem chegar aí ao Botafogo, tá? E últimas notícias aí, sabendo de algumas coisas que estão acontecendo, o Oscar Romero, né, que era o cara que nós esperávamos que já tivesse tudo certo, fechado para ele vir para o Botafogo, ele ainda não fechou e tem conversas avançadas com o Boca Juniors para defender o Boca Juniors a partir dessa temporada. Porém, né, teremos que ver, né, o que irá acontecer nas cenas dos próximos capítulos. Até porque o John Textor é um cara que ele gosta de anunciar as coisas, né, pelo Twitter dele, já falou pra gente ficar acompanhando o Twitter dele, que ele vai fazer os anúncios por lá, e só depois o Botafogo vai fazer anúncio
nas plataformas oficiais, mas será muito interessante a gente ter esse contato direto lá via Twitter, né, com ele, e ele falando sobre as boas novas para o Botafogo. Ele vai investir no CT, ele já falou que vai investir no CT, que o Botafogo precisa de um CT robusto e profissional para, né, tanto as divisões de base quanto os profissionais, e também ele já falou, né, que fará, né, esse garimpo também para as divisões de base, porque criará um Botafogo B, né? Não vai mandar nenhum jogador do Botafogo embora, e sim criar um Botafogo B, um Botafogo Sub-23, que vai jogar alguns outros campeonatos, como um campeonato com menos expressão, como o Carioca, por exemplo. Muito provavelmente a gente vai ter um Botafogo B jogando esses campeonatos, e o Botafogo profissional, assim, vamos dizer assim, o Botafogo A, ficará, né, uma pré-temporada mais longa, terá mais tempo para treinar. E a respeito do treinador, o Botafogo já está em conversas avançadas com o Luiz Castro, que será muito provavelmente o próximo treinador do Botafogo. O português está na Arábia, né, treinando o Al Duai, e esse clube jogou até hoje, né, e ganhou de 4-1. Eu vi os gols aqui, realmente tem um toque de bola diferenciado, né? Ele é chamado de Mister lá fora, então veremos, né, professor, né? E vamos ver, né, o que vai reservar aí, né, pro Botafogo para o futuro, se ele vier, né? Porque ele tem uma multa rescisória bem alta e o clube não quer, né, o clube que ele está agora não quer liberá-lo sem esse pagamento. John Textor hoje tenta essa negociação para ou diminuir muito essa multa ou não pagá-la. Veremos aí o que vai acontecer aí agora nos próximos capítulos. Valeu, rapaziada, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também lá no nosso Instagram, @BeckDeRoça2. Beleza? Grande abraço para vocês, até uma próxima, se Deus quiser nos ajudar.